Olá, estamos começando mais um programa Lance Esportivo e hoje eu tenho a honra de receber aqui nos estúdios da Rede Padre Oswaldo de Comunicação os irmãos Pinfield, Ivo Pinfield, Ronaldo e Ricardo, eles que tiveram uma presença marcante no esporte, na história do esporte catanduvense, e hoje vem aqui comigo abrilhantar o programa Lance Esportivo, contar um pouco dessa trajetória esportiva na família. E dando prosseguimento, queria dar boas-vindas aos meus ilustres convidados. Seja bem-vindo, Ivo. Muito obrigado, Gleison. Parabéns aí pelo seu trabalho que nós temos acompanhado, divulgando o esporte de maneira geral em Catanduva, e é uma satisfação estarmos aqui nesse momento. É sempre uma honra contar com a presença de vocês. Já estou dizendo que as portas estarão sempre abertas e sempre que possível serão os nossos ilustres convidados. Ronaldinho Pinfield, seja bem-vindo. Oi, querido, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos falar sobre tudo que você perguntar e nós vamos estar respondendo. Legal, legal. E agora, para a gente finalizar essas boas-vindas aí, ele que já foi meu companheiro de trabalho no clube de tênis, foi onde nós nos conhecemos, recém-homenageado aqui pela ADC e a Secretaria de Esportes, como um dos destaques esportivos aí, Ricardo Pinfield. Seja bem-vindo, Ricardo. Obrigado, Luiz. Um prazer estar com vocês aqui do Lance, o pessoal que acompanha pelo Facebook, e falar um pouquinho de esporte que nós vivenciamos por tanto tempo é sempre um prazer muito grande. Ricardo, aproveitando aí que você já está com o microfone, como é que foi essa surpresa? Foi uma surpresa ser homenageado aí pela Associação Desportiva Catanduvense? Como é que foi ter recebido aí esse prêmio como um dos destaques esportivos, homenageados aí recebendo o troféu Professor Haroldo Guimarães? Foi uma honra muito grande, né? Surpresa também. Estou afastado do esporte já há algum tempo, né? E ter sido lembrado é uma honra, e esse prêmio a gente compartilha com aqueles que foram responsáveis por eu estar atuando na área do esporte por algumas décadas. E hoje nós vamos papear um pouquinho sobre isso, porque aquele menino ali da ponta, que é o Ivinho, né? Com quem eu treinei voleibol, com quem eu auxiliei como assistente por algum tempo, e quem me envolveu, me influenciou para que eu amasse o esporte e o vôlei de forma especial. E receber esse prêmio, na verdade, é uma parte dividida com todos esses que foram responsáveis. Legal. Queria então aproveitar e falar com o Ivo. Ô Ivo, eu particularmente tenho que confessar para você, eu vasculhando a vida do Ricardo para poder, quando nós fomos fazer homenagem para ele, a justa homenagem, diga-se de passagem, vim descobrir que foi você, na verdade, que foi um dos incentivadores do Ricardo, que você começou. Faz um apanhado aí pra gente, como é que foi essa história? Conta aí para os nossos internautas essa história do vôlei aí na sua vida, enfim. Gleison, realmente, nós temos uma formação no esporte, né? Eu sou professor de educação física, formado desde 1974, e sempre gostamos do esporte, sempre praticamos. Aliás, a família sempre gostou muito do esporte, não é? E nós militamos no esporte até 1985, lá se vão mais de 30 anos, e por isso que você não sabe, um rapaz novo ainda, não é? Quando você fez a faculdade eu ainda não tinha nascido. Exatamente, então é por isso, mas nós já militamos na área esportiva. Eu já fui técnico de voleibol, de Catanduva, depois do clube de tênis, fomos auxiliar técnico do Ferreto no basquete, quando tinha aquele esquadrão do Higienópolis, né? Já dei aula na Faculdade de Educação Física, dei aula em várias escolas do estado, já trabalhei no SESC, então nós temos uma vida dedicada ao esporte bem grande. E foi bom, é uma satisfação sempre, não é? O Ricardo começou a jogar voleibol conosco, depois gostou realmente do esporte, jogava bem, um belo profissional de voleibol, levantador, mas sabia jogar tudo, sabia cortar, era um jogador completo de voleibol. Depois continuou sendo técnico, não é? Depois essa vida continuou com a Roselene, que é a esposa dele, que também era uma jogadora de voleibol, tênis, né? Você lembra bem. Então é toda uma vida em onde a gente fez muitos amigos, né? Isso foi muito bom. Eu acho que o maior ganho foi esse daí.
o lado como educador, como professor de educação física também, além de levar o esporte até as pessoas, levar a educação esportiva para eles, não é? Então, eu acho que tudo isso foi positivo, eu fico muito orgulhoso de ter trabalhado com o esporte. Então você teve aí várias nuances, né? Principalmente, eu acho que voltada com o vôlei, mas como você disse, atuou junto com o basquete, professor na Faculdade de Educação Física, junto aí às escolas estaduais, mas se você tivesse que destacar um ponto aí nessa história sua no esporte, o que te lembra? Quando você fala do esporte, vem aquela passagem, aquela ocorrência, foi uma vitória, foi uma derrota, o que mais te marcou aí nessa história esportiva aí? Eu sempre fui apaixonado pelo voleibol, né? O nosso forte, a paixão era o voleibol, né? Trabalhamos muito tempo no voleibol. Tivemos uma equipe, inclusive, que disputava campeonato da Federação Paulista de Voleibol, que levava o nome de Catanduva, né, para fora, que o pessoal não sabia. Esse time é de onde? De Catanduva. Mas onde é Catanduva? Porque a gente tem a pretensão, né? Hoje é diferente, com essa globalização, com facilidade de internet e outras coisas. Mas na época não se conhecia, então nós fomos levando o bom nome da cidade para outros espaços. Mas é uma passagem que tive também no basquete, foi importante, convivendo com muita coisa que a gente acaba aperfeiçoando com o Ferreto, com a experiência que teve como treinador de genóbico da seleção brasileira. Tem outros aspectos importantes que também é bom ressaltar. Nós fomos um dos primeiros professores de ginástica feminina em Catanduva. Ginástica, ginástica feminina. Não, ginástica feminina. Essa ginástica hoje tem nas academias todas aí. Nós começamos com isso daí, junto com o professor Raul Figueiredo, falecido. Professor Raul. O Tião Figueiredo, amigo nosso, muito estimado. O Toninho Lourenço. Toninho Lourenço do SESC. Então, tudo isso é um trabalho desenvolvido no SESC também, iniciando esse trabalho que hoje é comum, mas na época, por volta de 1974, 75, não era comum. Então, iniciamos esse trabalho. Inovadores na área. Inovador, lançador. E outra coisa importante que se saiba, hoje você ouve falar em alongamento. Quem introduziu o alongamento em Catanduva fui eu. Não é? Em 1982, hoje é obrigatório, hoje qualquer todo mundo atividade, faz, todo mundo até fala. para jogar xadrez, eles falam que tem que alongar. Exato. Mas nós levamos, em 82, eu dava aula de ginástica masculina, 6 horas da manhã no SESC. Então, o que acontece? Lá nós começamos a introduzir, que nós vimos o trabalho do Moraci Santana, que era técnico da Seleção Brasileira de Futebol, e que trouxe o alongamento para o Brasil. Não existia alongamento no Brasil. E nós começamos, num curso que fizemos com ele, começamos a introduzir aqui. O pessoal falava o estica-estica. Ô, professor, lá vem o estica-estica. Era o chamado alongamento. Prevenir então, as lesões, né? Prevenir as lesões. Agora, eu queria falar um pouquinho com o Ronaldo. Bom, o Ronaldo, eu não sei o que eu falo, se ele é nadador, se ele joga sinuca. Eu sei que ele joga muito bem em xadrez. Ele ainda não conseguiu ganhar de mim, mas joga bem. Enfim, Ronaldo, fala pra gente aí. Você, eu acho que da família, é aquele que mais se envolveu diretamente. Pelo menos, não sei se mais diretamente, que agora eu estou ouvindo essas histórias que já não sei mais, já estou em dúvida. Eu achava que era, pelo menos, né? Eu fiquei envolvido muito tempo com o esporte, né? Desde garotinho, o Eduardo mais velho, o irmão mais velho, lutava jiu-jitsu. Tem mais um que está faltando aqui. O Eduardo lutava. E eu comecei a fazer jiu-jitsu com o Naum. Naum Rabai. E ali tinha uma academia no lado do clube de tênis. Na Rua que eu tive o prazer de trabalhar com ele no tênis também. Ele tinha uma casa ao lado do tênis ali. Eu fiquei um pouco ali algumas vezes. Aí passou disso daí, fui pro judô. Depois do judô, eu me machuquei numa luta, numa competição. Fui levar um golpe, pus o braço no chão, foi para trás. Perdi, parei, quase desmaiei ali. E aí engessou, fiquei com problema no braço e comecei a nadar por causa dessa lesão. Entendeu? Comecei a nadar por causa dessa lesão e fui fazendo movimentos, estendendo e comecei a nadar. Aí tudo começou, Haroldo, os campeonatos colegiais, o Haroldo chamava para nadar e jogava tênis. Então é muito enrolada a minha parte no esporte, né? De todas essas modalidades que eu pratiquei, a que eu mais gostava era o tênis. Eu lembro, até pouco tempo atrás, você participava de competições, enfim. Chegou a nadar também, provas importantes, né, Ronaldo? Aí nadei, porque o apoio era tímido na época, que era mais novo, né?
eu lembro de competição, como se fosse hoje, nós fomos representar o clube de tênis em Prudente, no campeonato estadual. Aí ia chamando as delegações, o pessoal ia entrando, os clubes, e o narrador ali comentando, cidade tal, com uniforme branco, com listas pretas, e foi falando um por um. Catanduva, eles estão com traje de banho. Nós não tínhamos abrigo, entendeu? Era só sunguinha, o apoio era bem limitado, né? Mas dentro da água mostrava. Funcionava. Vamos falar agora com o nosso amigo Ricardo. O bacana, gente, quando a gente vem trazer, né, traz uma família assim, a gente vê como o esporte, né, criou laços entre eles e também proporcionou aprendizado para a vida, né? Todos eles hoje não vivem mais do esporte, mas certamente o esporte deixou experiências, deixou aí aprendizados que eles carregam para a vida empreendedora, para a vida profissional, empresarial, porque todos eles são profissionais de sucesso em suas áreas de atuação. E o Ricardo é um exemplo disso. Ricardo, o esporte te ajudou muito na tua vida profissional hoje? Você é um profissional da área, né, eu poderia dizer de livros, né, editora e tudo mais, né? Com certeza. O esporte foi determinante para a minha formação. Interessante que o esporte e o trabalho na empresa, ele tem tudo a ver, né? E nós trazemos do esporte esse sentimento de equipe, o sentido de equipe, de união, liderança, envolvimento, e isso faz toda a diferença quando se compõe uma equipe, seja na empresa, né? Então eu digo sempre que eu fui privilegiado, né, de estar nessa família de esportistas. Eu, como caçula, me espelhei neles, né? E o Ivo, craque no futebol, goleiro, né, Ronaldo? Era craque, e como técnico no vôlei, toda a influência, né, que eu acabei recebendo dele, e que foi marcante, não apenas na área esportiva, né, mas o espelho dos meus irmãos, né, contribuiu para a minha formação como ser humano, né? Eu sempre digo que o esporte é fundamental para um ser humano melhor, né, para uma sociedade melhor. A gente acredita na educação como sendo essa força capaz de mudar uma sociedade, né? E o esporte, inserido na educação, talvez seja o aspecto mais exitoso desse processo. E a gente teve tantos exemplos na formação de tantos jovens trabalhando nas equipes, como o esporte mudou a vida de tantas pessoas. E trazer essa experiência que eu obtive vivenciando o esporte, na parte profissional, na iniciativa privada, isso foi determinante, né? Então eu devo muito, tenho uma gratidão muito grande a todos os companheiros com os quais eu trabalhei na área esportiva. São dirigentes, diretores, né, de clube, prefeitura, amigos, professores, tive a honra, né, de trabalhar com você também no clube, os meus irmãos, e os atletas, né, que também nos ensinaram muito. Eu fui um professor ali, um técnico encardido, eles passaram apertado comigo, né? Pegava no pé, era um Bernardinho assim, de loucura, né? Mas isso tudo foi muito bacana, foi uma fase muito importante. E é muito bacana você falar isso, né? Que foi firme, que foi rígido, né? Disciplinador, impunha sempre. Mas eu encontro hoje com ex-atletas que passaram por você e a gente só vê elogios, né? A gente não vê um ex-atleta seu, né? Você trabalhava muito com as meninas, né? Principalmente. Você não vê as meninas dizendo, poxa, mas o Ricardo, né, deixou uma vírgula para trás. Não tem, né? Todas elas sempre elogiando muito a postura, o posicionamento. Porque é como na educação dos filhos, né? O pai que fala sim, 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 cria filhos, né? A gente sabe que filhos que muitas vezes acabam se perdendo aí, ou que não se transformam naquilo que a gente de fato espera. E aquele pai rígido, firme, que fala não, que cobra, que está em cima, geralmente tem êxitos melhores na formação e na vida. É uma escola realmente o esporte. Nós somos exemplos disso, né, de que o esporte realmente, eu digo sempre também, né, que o esporte ele muda a vida das pessoas, porque na verdade ele impõe todas as regras pelas quais a sociedade também acaba por nos cobrar no dia a dia, né?
E aí, ô Ivo, fala pra mim, e essa história aí de ser um goleiro profissional, a família, o Ricardo e o Ronaldo falaram que não deixaram você ir pro profissional, como é que foi essa história aí? Jogava amador, como é que foi? Nós jogamos amador, nós somos campeão amador pela Fiscotécnica, era um escritório de contabilidade da época, mas foi campeão amador da cidade, da região, e chegamos, inclusive, fazer, uma certa época também, participar das equipes do Catanduva, mais profissional, mas não chegamos a profissionalizar, participávamos com eles todos ali. E foi uma época muito boa. Mas os atletas, na realidade, aqui foram mais o Ronaldo, principalmente, né, Ronaldo? E o Ricardo, que jogaram mais, né? Eu joguei mais futebol, depois mais fomos técnicos nas outras áreas. Mas foi um momento muito, muito bom. Importante, você, quando frisou bem, o Ricardo destacou bem, que é o aspecto, você disse que o aluno, às vezes, alguém encontra o Ricardo, isso acontece, encontra o Ronaldo, encontra a mim, e é algo que nos traz recordações, e uma certa maneira você fica gratificado de ver que você contribuiu para a educação de alguém, de um ser humano. Né? Eu encontro hoje advogados, médicos, professores, que às vezes encontram, professor, está lembrado de mim? Então, às vezes lembro, às vezes não lembro, porque hoje muda a fisionomia há tanto tempo, né? Mas o senhor deu aula para mim, o senhor não sei o quê, e vai falando, eu queria uma satisfação enorme. E você falou em disciplina, o Ricardo tocou no ponto, a base de tudo é a disciplina. Você vê que hoje em dia, se você não tiver disciplina, você não consegue educar os seus filhos, não consegue dar exemplo para a sua família, não consegue tocar uma empresa, você não consegue administrar sem disciplina. E é o que falta hoje. Então, eu acho que essa regra da disciplina é muito importante, além de outros aspectos que são importantes. Mas a disciplina é a base de tudo. Ô Ivo, eu queria te perguntar uma coisa. Em qual foi o momento aí na história que hoje você é um dirigente sindical já há muito tempo, muito conceituado, muito querido em Catanduva. Em que momento foi que você deixou o esporte e passou para a vida, digamos, de empresário, depois de líder sindical, enfim, de representante de classe? Qual foi o momento aí que aconteceu? Uma boa pergunta, viu, Gleison? Porque o que acontece? Nós sempre gostamos do esporte, mas eu tinha 3 filhos, tenho 3 filhos, não é? E eu sentia que o meu tempo como professor, eu dava aula das 6 da manhã no SESC até às 11 da noite na Faculdade de Educação Física. Era de um para o outro, de um para o outro, pulando, eu só parava 1 hora para almoçar, nem jantava. E eu não tinha mais espaço para ganhar dinheiro. Esse é o problema. Aliás, você não tinha mais espaço para falta de dinheiro, porque precisava de mais dinheiro. Eu precisava de mais dinheiro, não tinha tempo para poder ganhá-lo. Então eu falei, gente, precisamos buscar outro rumo. E o esporte sempre foi difícil. Você colocou já esse aspecto, o Ricardo colocou, o Ronaldo também. Então, não tinha outra saída. Eu peguei, então deixei de lado o esporte e passei para o comércio. Nós abrimos a Mil Flores, uma empresa de jardinagem, de paisagismo, floricultura, não é? E foi uma ideia muito boa, a Vera sempre ao meu lado, minha esposa, não é? E começamos um trabalho, graças a Deus deu certo, e militamos até hoje no comércio, embora hoje de uma maneira um pouco mais sindical, não é? Mas sem deixar também o lado empresarial, e a gente hoje procura então, como sempre procuramos fazer, bem feito aquilo que nos foi confiado, e acreditamos que estamos trabalhando a contento, já que estamos há algum bom tempo aí à frente. Aproveitamos e mandamos um abraço aí para a Verinha, né? A querida Verinha, que a cidade inteira ama e adora, que está sempre presente em todos os momentos importantes de Catanduva. Então, Verinha, um abraço aí do Lance Esportivo em meu nome, em nome do Ivinho e dos cunhados aqui, né? Ô Ronaldo, e você? Como foi essa transição aí? Hoje você ainda tá atuando, porque você ainda trabalha com o jogo de sinuca, né? Você ainda atua nessa área que podemos dizer que também é uma atividade esportiva, né? Tem a organização das federações e tudo mais. Tem. Eu comecei a jogar campeonato de sinuca em 86, né, em São Paulo. Mas fica inviável no interior estar participando de campeonato para fora. São muitos gastos, né? Inscrição, as taxas que eles cobram de anuidade, as viagens, alimentação. Eu nunca fui jogar campeonato de São Paulo, que eu fui dormir um dia antes para estar melhor no dia do jogo. Chegava lá às 7h30 da noite, jogava às 8 horas, começava a ir jogando até meia-noite, às vezes perdi o ônibus, que era a estação.
Então, faz porque gosta, mas agora já parei com essa parte aí, né? E a prefeitura ajudava, de certa forma, recebia apoio quando era CELT ainda, depois veio para ser SMELT, recebia ajuda, mas chega uma hora que não consegue mais, né? Eu montei firma de rede de proteção, telas do mosquito, que protege para não entrar os insetos nas casas, e estou trabalhando, está indo bem, graças a Deus. Então a tua transição foi meio que forçada também por conta da incompatibilidade aí de renda, enfim, não dava, precisava se ajustar, e também por falta de apoio, né? Por falta de... Também. O apoio é tudo ali, né? Porque a gente não consegue manter essas viagens. Quer ver, na natação mesmo. Natação Master, eu comecei a nadar em 94. Então, fui para vários estados. Se não tem apoio, não consegue ir, entendeu? Nadei em 95, nadei Sul-Americano em Mar del Plata. 99, nadei em Fort Lauderdale. Você fala em Mar del Plata. Mar del Plata é um dos berços do xadrez, não sei se você sabe, né? Na Argentina, e ali já teve disputa de campeonatos mundiais e tudo mais. E você tem umas boas histórias de xadrez para contar. E eu, como bom enxadrista, né, fico sempre cutucando aí para ver se ele solta uma história. Mas é que eu converso com o Ronaldo, vira e mexe, ele começa a me falar de... você conheceu o fulano de tal? Jogava muito bem xadrez, joguei com ele. Walter Luz. E ele fala, e eu falo, poxa, ele conhece mais do que eu da história do xadrez da cidade, né? Por isso que a gente passa para vocês, que vocês estão ligados mais diretamente, vocês têm que saber. Então, se ninguém falar, como é que você Quem que é o Alfredo que você tanto fala para mim? O tio Alfredo. Vou comentar assim. Eu jogava, naquela época eu jogava, joguei com o Roberto Calisto, né? Jogava, várias vezes jogamos. E eu comecei a jogar mesmo com o pessoal, com esses daí que jogavam no clube de tênis. Então, Dr. Gilberto, seu William. Dr. Ayala, Dr. Anuar, tem outros que agora me falha a memória. Mas eu comecei a jogar ali com eles. E eles comentavam do tio Alfredo. Né? Perdão, eles comentaram depois que eu falei. Porque na família eles me convidaram para ir jogar com o tio Alfredo. Só para situar os nossos internautas, o tio Alfredo é tio de vocês? É da família. Família Seneviva, né? Por parte de mãe, então? A minha avó era Seneviva. Era Entendi. Finita Seneviva. Mãe do papai. Por parte do pai. Então, tinha o tio Alfredo que jogava. Eu não sabia que ele jogava. Aí me convidaram, você está jogando xadrez? Vem jogar com o tio Alfredo, falava o tio Alfredo. Aí eu vou qualquer hora lá. Ele já estava bem velhinho, e aí eu fui jogar. Falei, vamos jogar. Querido, 10 partidas ele deixou ganhar a última. Ele deixou para não perder. Ele deixou delicadamente eu ganhar a última partida. Eu falei, nossa, tio Alfredo, isso é muito bom, isso é muito forte. Ele falou, não, você leva jeito, pode continuar que você vai. Aí depois que eu fui jogar com o pessoal no clube, eu comentei, falei, nossa, o Alfredo foi o melhor jogador nosso aqui. Quem fazia um pouco de frente para ele era o Dr. Walter Luz. O Dr. Walter Luz, eu ouço falar muito dele. Em conversa pessoal mais antiga, a gente ouve falar muito. Do Walter Luz, do Dr. Gilberto, que eu já tive o prazer de acompanhar um pouco. O seu William, que ainda é vivo, claro. Mas já está beirando 100 anos, mas ainda joga xadrez, enfim. Mas é sempre bacana a gente ouvir essas histórias. E o Ronaldo tem mais esse viés aí, né? Ele não para, né? Joga dama também, enfim, ele faz de tudo, né? De tudo não aproveita nada. Ô Ricardo, queria falar da Rose. E a Rosilene, tua esposa também trabalhou com você. Ela também, quando você parou, ela parou junto. Como é que foi essa história? Que eu conheceu ela foi no vôlei, não foi? O amor nasceu ali nas quadras. Conta nas pra quadras, gente, fala dessa história pra nós. A Rose foi uma grande atleta, né? Jogava vôlei muito bem, né? E nós nos conhecemos e viemos a casar, né? E devemos isso ao encontro ao vôlei, né? E hoje aí temos Natália, Renan, Bruna, os 3 sapecas lá. E a Rose começou a trabalhar depois da época que jogou como assistente minha. Trabalhava eu, o Edson e Samu Fukamato, japonês. Um abraço pro Japa, né? Foi um companheirão, jogamos juntos como atleta, o Ivinho era o nosso professor, e depois trabalhamos muitos anos juntos.
uma época ele no masculino, eu no feminino, depois inverteu um outro período, trabalhamos muitos anos juntos. E essa ocasião ela jogava com o Edson, e aí quando nós começamos a namorar. E depois, com alguns anos, eu assumi a equipe feminina e ela passou a ser atleta minha, né? Nós já namorávamos. E depois disso ela passou a trabalhar como assistente. Então trabalhou na formação das atletas, escolinhas, foram muitos anos juntos. E quando você se referiu a essa migração, passagem, né, de uma área esportiva para outra, eu sempre digo que eu fui privilegiado, porque na verdade eu trabalhei a maior parte da minha vida na área esportiva e com o livro. Foram duas áreas que o que nos move é o ideal. Quando nós observamos alguém trabalhando na área esportiva, a gente encontra ali, na maioria das vezes, idealistas. Abnegados. É isso que move, né, os companheiros que trabalham, que dedicam a sua vida na área esportiva. E além de trabalhar amando a profissão, né, nós ainda éramos remunerados, né, para fazer aquilo que amávamos, né? Então somos criaturas privilegiadas. E trabalhamos 20 anos na área esportiva e depois só deixamos a área esportiva em razão do compromisso com o livro, com a divulgação do livro, que também, movido pelo ideal, nós buscamos outro caminho. Uma determinada fase conciliamos as duas tarefas e depois seguimos a tarefa do livro, onde hoje eu milito. É uma das... Fala o nome pra gente da editora, ô Ricardo, pode falar. Nós temos um trabalho com uma equipe, nota 10, né? O pessoal que compõe a nossa equipe lá, que é um trabalho da divulgação do livro, chama Candeia. A Candeia é uma distribuidora de livros espíritas. Distribuidora de livros. É focado na área. Diga-se de passagem, uma das maiores do Brasil, né? É uma distribuidora que distribui livro aí para o Brasil todo, né? E também a editora Intervidas. Então tem a editora e tem a distribuidora de livros. Muito bom. É isso aí. Nosso tempo está se esgotando, pessoal. Passa rápido, a gente tem pouco tempo. Mas eu vou aproveitar, Ricardo, continua aí. Queria aproveitar e mandar um abraço para a Bruna, para o Renan. Eles te adoram, e para a Natália. Tive o prazer de dar aula para eles lá no Colégio São Mateus. Uma honra muito grande, né? Ter recebido a incumbência da Rose e do Ricardo, de poder ter participado, mesmo que discretamente, mas de alguma forma ter participado da vida daquele trio lá, que na verdade são pessoas fantásticas. E eu não canso de falar que a Natália tem o sorriso mais bonito de Catanduva, né? Porque ela é fantástica, aquela menina é uma coisa de... a gente não sabe explicar. Mas queria que você mandasse um abraço, pessoal, para a gente já o nosso tempo está se esgotando. Nós agradecemos todos que nos acompanham, uma honra, um prazer desfrutar desses momentos. Parabenizo a você pelo programa, pela iniciativa e deixo meu beijo, né, a todos aqueles que estão acompanhando o esporte, e em especial a família, né, Dona Rose, companheirona que está sempre junto, dedico a ela, né, todo o trabalho que fizemos na área esportiva e o quão importante o esporte é e marca a vida dos educandos é o papel seu envolvendo os meus filhos, porque eles te admiram muito, que né? Bom. Então, a gratidão da família. Muito obrigado. Ronaldo, sua vez. Eu agradeço a oportunidade, o convite de estar aqui, né, ao lado dos meus irmãos, falando alguma coisa do esporte. Quem sabe num futuro mais distante aí, você pode chamar que a gente vai falar. Não tão distante assim, né? Logo a gente volta. Quem sabe a gente não traz alguém aí, consigamos trazer alguém do vôlei aí, alguém de renome, que vocês não vêm aqui para poder acompanhá-lo, enfim, né? Ou um grande nome aí da natação, enfim, da sinuca. Seria um prazer tê-los aqui sempre aí, porque história vocês têm bastante para contar. Ivinho, você começou, você encerra. Muito bem. Olha, eu agradeço o convite por estar aqui com meus irmãos, né? Nós nos encontramos frequentemente, né? E às vezes não relembramos esses momentos do esporte, né? Como conversamos sobre outros assuntos e de passagem, às vezes, sobre a parte esportiva. E aqui tivemos a oportunidade de conversarmos aqui sobre alguns momentos importantes, relembrando, graças a você. Eu quero parabenizá-lo, não é? E quero também
Parabenizar o Padre Oswaldo também pelo trabalho, tudo que desenvolve, que toda essa retaguarda que oferece, não é, levando aí a milhares de espectadores um pouco do que acontece em nossa cidade e no seu programa na área esportiva. Parabéns a você, vamos estar à disposição sempre de você. Eu que agradeço vocês por estarem aqui hoje conosco. Como disse, o programa Lance Esportivo sempre de portas abertas. Recebê-los, tenho certeza de que engrandece muito a todos nós aqui. E eu me despeço aqui, agradeço mais uma vez também o Padre Oswaldo, como disse o Ivinho. Aqui estamos ao vivo pela rede Padre Oswaldo de Comunicação. E amanhã estamos aqui de volta com mais um programa Lance Esportivo. E fica o meu grande abraço a todos vocês e até breve.